Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Reverendo Diego. Estamos aqui na nossa escola bíblica dominical da UPA, da União Presbiteriana de Adolescentes da Igreja Presbiteriana de Botafogo. Estamos aqui dando continuidade, na verdade, chegando ao fim de mais uma etapa das nossas lições. Você sabe, você que tem acompanhado, e para você que está chegando aí pela primeira vez, acompanhando as nossas aulas, nós estamos fazendo assim uma viagem pela história da redenção. E já na lição de número 4, a gente tem usado essas revistas aqui, ó, revistas publicadas pela nossa editora, editora da Igreja Presbiteriana do Brasil, que se chama Uma Viagem pela História da Redenção. Já foram 4 revistas, 4 lições, começando ali desde o livro do Gênesis, indo do Gênesis até o segundo livro dos Reis, passando pelos livros poéticos, Salmos, o livro de Jó, Eclesiastes, por uma primeira parte dos livros dos profetas. Agora a gente está terminando uma segunda parte dos livros dos profetas que falam exatamente do período histórico que vai compreender ali, como a gente tem falado nas últimas aulas, um período muitas vezes assim confuso, um pouco nebuloso da história do povo de Deus, que é o retorno do exílio. Então a gente tem falado de Daniel, de Ezequiel, de Jeremias, falamos um pouco sobre o segundo livro das Crônicas e nas últimas aulas a gente falou sobre Esdras, sobre Neemias e sobre Esther. Semana passada, com a Letícia, a gente falou um pouco sobre a Esther, uma das histórias mais extraordinárias da Bíblia. Eu encorajo você, se você não acompanhou as últimas aulas ou perdeu alguma aula, entra aí no nosso YouTube, exatamente aí onde você está acompanhando essa aula, né? Tem a playlist, aí você vai encontrar na Escola Bíblica Dominical as classes dos adultos e dos adolescentes. Aí você pode acompanhar essas aulas anteriores. Chegando no final, né, dessa nossa revista, a gente deve continuar, a gente vai definir isso ainda, esse assunto na semana que vem, ou vamos dar uma intercalada aí com outro assunto. Eu estou pensando ao longo dessa semana aqui, agora a gente vai resolver. Mas chegando ao final dessa temática, a gente vai falar sobre um profeta que está ali no finalzinho, literalmente, do Antigo Testamento, que é o profeta Malaquias. A gente vai tentar aqui entender um pouco sobre a história dele, sobre a razão da sua mensagem, da sua pregação, qual é a sua palavra para o povo de Deus no momento histórico em que ele está vivendo, né? O livro que vai acabar o Antigo Testamento e vai dar início ali ao Novo Testamento com o Evangelho de Mateus. Então você vai abrindo aí a sua Bíblia lá no livro do profeta Malaquias, que a gente vai orar para poder começar a nossa aula e a nossa reflexão hoje aqui, beleza? Então feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Obrigado, Pai, por nos dar condições, Senhor, tecnológicas, condições de tempo, condições até mesmo, Senhor, de imaginação e de aprendizado para acolhermos as lições da Tua palavra. Fala ao nosso coração, ensina para a gente, Senhor, a Tua vontade e habita em nós, Pai, na força do Teu Espírito Santo, para que possamos cumprir a tua palavra, nas nossas vidas. É assim que a gente ora, assim que a gente agradece, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Bom, então vamos lá. Como a gente tem buscado fazer nessas últimas aulas, você que tem acompanhado aí sabe disso, a gente busca ali localizar, entender o quem, o quando, o como, o porquê desses profetas, desses livros do Antigo Testamento. A gente está falando de Malaquias, então é bom, né, a gente entender. Acredito que você já tenha aí aberto a sua Bíblia. Eu vou abrir a minha aqui também, embora eu tenha aqui as minhas anotações, é claro, né, a gente precisa estar com a nossa Bíblia aberta. Um jeito muito simples de encontrar esse livro é, se você não achar, vai logo no Novo Testamento. Eu fiz isso aqui, eu já estou aqui no livro do Mateus, e aqui, logo antes do livro do Mateus, a gente encontra o livro do profeta Malaquias. Né? Quem era o Malaquias? Primeiro, o nome dele. O nome dele significa
meu mensageiro, ou seja, o mensageiro de Deus. Os pais do Malaquias foram muito felizes ali na escolha do nome, porque o nome de fato revela, denota quem o Malaquias seria: um profeta, um homem de Deus, um enviado pelo Senhor para anunciar a sua palavra. A gente não tem assim registros muito precisos do período histórico em que o Malaquias está dentro do próprio livro. Então o que a gente faz? Para localizar o Malaquias no tempo e no espaço, a gente relaciona ele, né? A gente coloca ele diante de outros textos da própria Bíblia para poder comparar. Então, por exemplo, a gente vai encontrar menções daquilo que o Malaquias falou nos textos de quem a gente, a partir disso, passa a descobrir que eram os seus contemporâneos, que eram o Ageu, o Zacarias, o próprio Neemias. Daqui a pouco a gente vai ver que alguns temas que o Malaquias vai tratar vão aparecer assim de forma muito parecida no livro do Neemias. Então, assim, a gente entende por esse estudo que ele está ali entre os séculos 5 e 4 antes de Cristo, né? Ele, embora não seja o último livro, embora esteja assim na forma, né, localizado imediatamente antes do livro, melhor dizendo, do Evangelho de Mateus, ele não foi o último livro a ser escrito do Antigo Testamento. Muito provavelmente os últimos livros a serem escritos no Novo Testamento, perdão, no Antigo Testamento, foram os 2 livros das Crônicas, o primeiro e o segundo livro das Crônicas. Então, assim, a forma como os livros estão dispostos na Bíblia não é necessariamente a forma cronológica. Inclusive, você vai encontrar hoje, né, Bíblias de estudo, que elas são chamadas de Bíblias cronológicas, em que os livros são ali editados, impressos, colocados na ordem em que eles foram escritos. Pois bem, localizamos ali um pouco de quem é o Malaquias, do período histórico em que ele está, dos seus contemporâneos. E o que o Malaquias vai falar, né? Ele vai falar bastante, e aqui a gente já encontra essas referências que eu me referi, perdão, né, pela redundância, nessas referências que eu mencionei agora há pouco, porque, por exemplo, o Malaquias ele vai escrever sobre textos que vão aparecer ali nos seus contemporâneos. E aí eu coloquei aqui uma grade assim paralela, digamos assim, de temas que são comuns ao Malaquias e ao Neemias. Então, por exemplo, tanto Malaquias quanto Neemias vão falar sobre o casamento misto, né? O problema, que era um problema para aquele momento da história do povo de Deus, e que a gente vai entender aqui hoje mais um pouquinho o porquê. Você vai em Malaquias capítulo 2, versículos 11 a 15, e em Neemias 13, do 23 a 27, eles vão tratar dessa questão do casamento entre judeus e não judeus, e qual é o impacto disso no povo e na história da relação do povo com Deus. Os dois vão tratar também de problemas relacionados a dízimos e ofertas. Estão na lei, né? E a gente traz isso até hoje. O próprio Malaquias tem um texto famoso falando sobre dízimos, o texto de Malaquias, capítulo 3, versículos de 8 a 10. Mas também o Neemias vai tratar disso ali no capítulo 13, dos versículos 10 a 14. Então a gente vai encontrar essas discussões. Ele vai falar sobre a violação do sábado. E veja, não era simplesmente a violação do sábado. Você sabe que há no Decálogo, né, lá em Êxodo capítulo 20, né, e Deuteronômio capítulo 5, a apresentação das leis dos 10 mandamentos. Por isso, Decálogo, né, de Moisés, e que era assim, importantíssimo para o povo de Deus. Então a violação do sábado, naquele momento da história, né, quando ele era exigido, a gente vai encontrar no Novo Testamento que Jesus ele não é apenas o Senhor do sábado, mas é o Senhor de todos os dias, de todos os momentos da nossa vida. Por isso a fé cristã mais modernamente não cultiva esse hábito de guardar o sábado como o povo judeu fazia no passado, né? E aí tem toda uma discussão histórica a esse respeito que não dá para a gente falar agora, mas a violação do sábado naquele momento tinha a ver com a violação da própria lei, um abandono, o afastamento de Deus, que é algo que a gente vai falar bastante aqui. E, finalmente, um tema também correlato entre Malaquias e Neemias, essa questão do sacerdócio corrompido.
né, de como aqueles homens imbuídos ali, ordenados, chamados para andar, para cultivar a relação, né, cultivar a sua própria relação com Deus, mas também animar, abençoar, ensinar o povo nessa e sobre essa relação havia se corrompido. Então, através dessas denúncias, através dessas palavras que Deus direcionou ao povo, o Malaquias vai anunciar ali a sua profecia. Ele escreve para quem? Né? Ele escreve para o povo de Deus naquela época em Jerusalém, voltando do exílio, reconstruindo a sua vida, que é o período profético tratado pelo Ageu, pelo Zacarias, pelo Neemias, pelo Esdras, não é? O período que vai ali ser posterior ao período da Esther. Então o povo está de volta em Jerusalém, mas está ainda reconstruindo, voltando aos seus hábitos, né? E os profetas estão ali buscando cumprir e anunciar a vontade de Deus para esse povo que ficou ali 100 anos na Babilônia. 100 anos ouvindo o idioma da Babilônia, 100 anos convivendo em meio à religião babilônica, e agora de volta a Jerusalém, de volta à sua terra natal, estão buscando não apenas esse retorno geográfico, como eu tenho falado com o pessoal nas nossas aulas aqui, mas também esse retorno da sua relação e da sua vida com Deus, e é algo que a gente vai ver bastante na nossa aula hoje. Então, assim, a mensagem do Malaquias, ela passa por algumas direções, digamos assim. Então, por exemplo, ele vai estimular o povo, através da palavra de Deus, a ele entregue, a voltar a temer a Deus, a reconhecer a majestade, a grandeza, o poder de Deus, a lembrar aquilo que Deus já fez no passado, a lembrar as promessas que Deus tem para o futuro. E isso a gente vai ver no final da nossa aula hoje, muito importante, a trazer esperança para o povo que naquele momento de volta do exílio, de dificuldades, de crises, estava ali arrefecida, estava ali enfraquecida. O Malaquias, ele vai fazer uma coisa muito importante que a gente vai falar aqui também. Ele vai denunciar a religiosidade falsa, a religião de fachada, de mentira. E é muito lamentável isso, porque a gente está assim, cronologicamente, 2.500, 2.600 anos quase distantes do Malaquias, mas é algo que a gente lamentavelmente ainda vê nos dias de hoje. Não é? Então ele vai buscar esse despertamento do povo de Deus, para que o povo já naquela época, e é algo que a gente também vê bastante hoje, abandonasse o cinismo, né? O cinismo, abandonasse o ceticismo. O que é isso, Diego? Cinismo e ceticismo são frutos da relação, como eu posso dizer, que não é real, que não é verdadeira com Deus. Será que Deus existe mesmo? Será que ele vai fazer isso mesmo? Será que a palavra de Deus é palavra de Deus mesmo? Diego, peraí, né? Você vê, quer dizer, Malaquias, 400 anos antes de Cristo, o que isso tem a ver comigo? Não, deixa, sabe, né? Tem coisas mais modernas, mais importantes, religião, e isso está por fora. Isso tem muito, isso já existia naquele momento da história, e é algo que a gente tem enfrentado no nosso tempo e na nossa cultura também. Deus fala pra gente coisas muito simples, como seja verdadeiro, seja honesto, reconheça o seu pecado e as suas limitações, confesse as suas fraquezas, mas a gente prefere dar voz, dar vazão aos nossos desejos, às mentiras que o nosso coração conta para nós, e a gente fica assim, relativizando a Deus, a sua vontade e a sua palavra, né? Então Malaquias vai denunciar isso, por isso é um texto assim, muito atual, ao contrário do que alguém pode imaginar, como toda a palavra de Deus, não é, gente? Então assim, Deus, numa síntese, Diego, sintetiza isso para mim. A gente já está aí com 15 minutos de aula, né? Sintetiza isso para mim. O Malaquias está dizendo, ó, Deus
está fazendo a parte dele, aquilo que ele nos prometeu. E a gente? E a gente? Será que a gente está fazendo a nossa parte? Então vamos ver isso assim com um pouco mais de vagar, com um pouco mais de cuidado. Vamos aprofundar aqui um pouco mais. E aí eu quero voltar a essa reflexão que eu acabei de começar agora, perguntando para mim e perguntando para você. Como será? A gente que é crente, de repente você está assistindo aqui, participando da nossa aula e está pensando sobre a fé, está querendo entender um pouco mais sobre a fé cristã, sobre o cristianismo. Você ainda não é cristão. Pode ser, né? E você é muito bem-vindo e que bom que você está aqui, que a gente possa conversar, dialogar e aprender um pouco mais. Contudo, pode ser que você não seja um cristão, seja um adolescente aqui da nossa igreja, esteja aqui acompanhando as nossas aulas, tanto presencial quanto virtualmente. E aí a gente precisa pensar, como que a gente tem vivido a nossa fé até aqui? Não é? Porque, veja, a gente corre um risco, uma tentação que pegou muita gente ali na época do Malaquias. Muita gente caiu nessa tentação. O que é isso, Diego? Vou botar aqui para os nossos dias, tá? A gente vem para a escola dominical, a gente assiste a aula pelo YouTube, a gente vem para o culto. A gente lê a Bíblia, a gente ora antes de comer, antes de dormir, a gente ora quando acorda, quando a coisa está meio apertada, né? O coração tá pesado, por algum motivo a gente ora, a gente pede a Deus, mas é só isso. Mas é só isso. Não tem profundidade. Não tem real desejo. Não tem aquela vontade, aquela ânsia. A gente vai meio que fazendo porque sempre fez. A gente vai porque o pai e a mãe manda. A gente faz porque tem que fazer. Sabe, não tem verdade, não tem profundidade. Ou seja, pode ser que a gente esteja vivendo uma relação com Deus que na verdade não existe. A gente está se relacionando com as coisas de Deus, com a igreja de Deus, com a palavra de Deus, não é? Com o vocabulário de Deus, com a agenda das coisas de Deus, mas na verdade a gente não está se relacionando com Deus. Espero estar me fazendo entender. Ou seja, todo mundo que está vendo de fora está falando assim, puxa vida, o Diego, ó, que testemunho, rapaz, o homem é crente, é religioso e tal, mas no meu coração eu esteja afastado de Deus. Sabe por que eu pensei nisso? Né? Uma palavra que denota isso, que demonstra isso assim com muita efetividade, é o simulacro. Você sabe o que é um simulacro? Eu aprendi isso, agora eu não vou lembrar como, mas eu tive a experiência do simulacro. Que é o seguinte, né, para a gente entender assim, de forma muito simples, claro, se você não sabe. Você chega num restaurante, a maioria dos restaurantes tem isso, principalmente aqueles mais famosos, que a gente costuma ir bastante. Você chega na parede, tem aquelas fotos espetaculares das comidas, não é? Os sanduíches, os hambúrgueres, os pratos, aquela coisa assim que você literalmente come com os olhos. E aí você fala, puxa, eu quero aquele, eu quero daquele jeito, traz para mim. E aí no quadro tá espetacular, tá lindo, tá maravilhoso. E aí chega o prato na sua mesa. Aí você olha para o prato que chegou na sua mesa e você olha para o quadro na parede. Gente, vamos combinar. Às vezes, dependendo do restaurante, justiça seja feita. Tá idêntico, tá igualzinho, tá show de bola, né? E realmente tá gostoso e tal. Mas muitas vezes a gente sabe que não tá. Então, assim, aquela representação no quadro, ela é um simulacro daquilo que de verdade chegou às suas mãos para comer. Ou seja, é uma imitação, não é real. Puxa, Diego, ainda não entendi. Às vezes, a gente pode estar correndo o risco de estar vivendo assim a nossa vida com Deus. Um grande simulacro, uma grande representação. Tira uma foto da gente, bota lá na parede e fala, puxa, ele, ó, ela, ó, show de bola.
mas quando olha o coração, e a gente sabe que Deus olha o nosso coração, não é isso, não é isso. E olha só, quero dizer uma coisa para você. Se você está vendo essa aula, assistindo essa aula e está se identificando de alguma maneira, calma, calma. Puxa, Diego, é para mim esse negócio. Ih, rapaz, deu ruim. Né? Pegou pro meu... Calma, louvado seja Deus por isso. Que o Espírito Santo está mostrando para você, está mostrando para mim o nosso erro e nos chamando ao arrependimento, nos chamando ao recomeço. É exatamente isso que o Malaquias faz, inspirado por Deus com o povo de Deus naquela hora. Fala, gente, cuidado! Não permitam que a vida de vocês seja uma representação, uma mentira, uma falsidade. Vivam com Deus de verdade. Veja, não é busca de perfeição, não. É busca de sinceridade, de verdade, de autenticidade diante de Deus, né? Porque eu não quero viver o simulacro, eu espero que você também não queira viver. Então vamos assim olhar isso com um pouco mais de detalhe, entender o problema ali para o Malaquias e qual é a resolução, a resposta que Deus dá. Primeiro, o grande problema que o Malaquias trata era da infidelidade do povo em relação a Deus. Né? E a infidelidade, é disso que a gente está falando, nessa questão do simulacro, em relação a Deus e em relação também ao seu próximo. Então, por exemplo, em Malaquias capítulo 1, versículo 2, o Malaquias vai dizer assim, ó, se você está com a sua Bíblia fechada, abre ela aí, por favor. Malaquias capítulo 1, versículos 1 e 2, diz assim o texto. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Veja, né? Sentença. A expressão é quase jurídica, né? Ou seja, é uma ordem direta estabelecida de Deus contra o seu próprio povo. E ele vai dizer o quê? Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Ou seja, Deus, como eu falei agora há pouco, ele está fazendo a parte dele. Eu vos tenho amado. O meu amor tem sido público, notório, perceptível a todos vocês ao longo da história. Contudo, olha o que o texto continua. Vós dizeis, em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia, amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. O que ele está falando aqui? O povo questionando o amor de Deus. Não, peraí, porque olha o que aconteceu com o povo, né, na figura ali do Esaú e do Jacó. O povo foi perseguido, o povo foi para o exílio, o povo foi para o deserto, o povo foi para o Egito. Como assim? O Senhor tem nos amado mesmo? Veja, o povo está denunciando o Malaquias através da profecia que Deus lhe dá. Estava desconfiado de Deus. E isso vai resultar num abandono de Deus. Num culto, como a gente falou até aqui, numa vida com Deus falsa. Olha, dá uma olhada aí em Malaquias, no capítulo 1, a partir do versículo 6. Olha aí o que o texto diz. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, Deus fazendo uma pergunta retórica, né? Onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Porque eles ofereciam um culto falso. Eles ofereciam sacrifícios que não eram de coração. Ou seja, a vida deles com Deus não era uma vida verdadeira, como a gente tem falado até aqui. A tal ponto, olha o versículo 10, Deus chega a ser duro. Deus chega a ser duro com o povo. Ele fala, ó, Malaquias capítulo 1, versículo 10. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas para que não acendesses debalde, à toa, o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, e nem aceitarei da vossa mão a oferta. Ou seja, era um culto falso. Deus está falando, não adianta. Era melhor que vocês até fechassem aí as portas da igreja de vocês, porque para mim não está me dizendo
Nada. E a gente vai ver dos versículos 11 a 14 desse capítulo 1 as características, o que acontecia nesse culto falso, como eram os. Perdão, vou até tomar uma água. Os atos deles nesse culto falso, que era só assim, da boca para fora, a gente poderia dizer hoje. A ponto de, olha aí em Malaquias capítulo 2, versículo 2. Deus dá assim, através do profeta, duas ordens muito específicas, que vão demonstrar o arrependimento. E é o caminho para o recomeço. Você sabe que o arrependimento é o caminho para o recomeço. Quando a gente se arrepende dos nossos erros, a gente começa a trilhar o caminho da restauração, da renovação, do recomeço. Malaquias capítulo 2, versículo 2, o profeta diz assim: se não o ouvirdes, ouvir ao Senhor, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, ou seja, qual é a ordem aqui dupla, digamos assim? Primeiro, ouvir ao Senhor. Né? Ainda hoje, e desde aquele tempo, a gente ouve a Deus através da sua palavra. E aí já fica a pergunta já adiantando, né? Como que está a nossa relação com a palavra de Deus para a gente ouvir a Deus, né? Em segundo lugar, essa proposta no coração de honrar o nome de Deus. Gente, propor no coração, o que é isso, né? Propor no coração honrar o nome de Deus. Isso tem a ver com a gente considerar seriamente a Deus e a sua vontade, porque a gente pode ouvir e não obedecer. Os nossos pais costumam reclamar muito disso, né? Ô, você não está ouvindo? Eu estou falando com você, tá surdo? Não é possível. Quantas vezes eu tenho que falar com você? Você não me ouve? É claro que a gente ouve, graças a Deus. É bem possível que o nosso aparelho auditivo ele esteja funcionando perfeitamente. Contudo, a gente não pode não estar acolhendo aquela palavra, aquele ensino, aquela direção. Então o povo é chamado a isso, a acolher e cumprir, a ouvir e fazer. Esse é o ponto aqui. E se isso não acontecesse, diz o texto, ele é até bastante duro, ele vai dizer, ó, maldição vai vir sobre você. Disciplina, castigo. Poxa, Diego, peraí, para, agora eu não entendi nada. Agora eu não entendi nada. Mas Deus não é amor? Deus não é misericordioso? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não é? A tua bondade, a tua misericórdia me perseguirão por todos os dias da minha vida. Não é? Que negócio é esse de maldição? O que é isso que você está falando aí, Diego? Gente, a gente tem que entender uma coisa aqui muito séria, muita atenção. Não é? Muita atenção. A Bíblia fala do amor, da misericórdia, da graça, que é um favor imerecido. A Bíblia inteira fala sobre isso. A Bíblia, a grande história da Bíblia, né, é exatamente do Deus amoroso, misericordioso, que enviou o seu Filho para morrer em nosso favor. Né? A história da salvação passa por aí. Mas a Bíblia também fala da disciplina do Senhor. A Bíblia também fala que muitas vezes Deus nos coloca em circunstâncias que a Bíblia vai chamar, por exemplo, de provação, para que a gente se arrependa, para que a gente se atente, para que a gente, como diz lá o texto de Lucas capítulo 15, quando o filho pródigo começa a sofrer as consequências das suas atitudes impensadas, né? A gente cair em si. Puxa vida, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? E aí, como que a gente vê isso na Bíblia? De várias maneiras. Por exemplo, até aqui, a gente se lembra da expulsão de Adão e Eva do Éden. Aquilo foi uma disciplina. Não era bom ficar no paraíso, mas eles são expulsos.
né? O dilúvio, a Torre de Babel, o Egito, o deserto, a divisão do reino de Israel, reino do norte e reino do sul, as guerras, o exílio que a gente está falando agora, esse retorno do exílio e todas as suas dificuldades, tudo isso, gente, tudo isso são as disciplinas do Senhor em relação ao seu povo. E você pode pensar nisso na sua vida, e eu penso isso na minha vida. Às vezes que eu decidi de maneira equivocada, que eu decidi seguir o meu coração e não a voz de Deus. Então é disso que Deus está falando. E veja, um detalhe interessantíssimo. Esse sofrimento não é que ele viria. Ele já estava acontecendo por tudo aquilo que o povo continuava a fazer. Então, por exemplo, a prática, como eu falei no início da aula, né, do jugo desigual. Essa mistura no casamento, nas relações do casamento, sobretudo, né, de judeus com não judeus. Ali em Malaquias capítulo 2, versículos 11 e 12, que era assim uma proibição expressa, registrada na lei, lá em Êxodo capítulo 34, versículos de 12 a 16, porque o grande risco do judeu ao se relacionar com o não judeu era exatamente abandonar a Deus. Abandonar a Deus por conta dessa relação. Então, assim, a lei proibia isso. E o povo desobedece e começa a sofrer as consequências disso. A dúvida em relação ao cuidado, à justiça, ao amor de Deus. Malaquias capítulo 2, versículo 17, o povo chega a perguntar: ah, Deus, aonde está o teu juízo? Aonde está a tua justiça? Como assim? Desconfiar das intenções de Deus. A gente vai ver isso também em Malaquias 3, 14 e 15. Roubar do Senhor, um texto famoso, talvez um dos textos mais famosos do Malaquias seja exatamente esse, lá em Malaquias capítulo 3, versículos de 8 a 10. Né? Ele fala, roubará o homem a Deus, todavia, diz o profeta, vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Olha aí o versículo 10, ele vai dizer aquele texto famoso: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso. Ou seja, primeiro, isso chega a ser até meio óbvio, né? Porque se o povo desconfia da justiça de Deus, desconfia do cuidado de Deus, não dá ouvidos à voz de Deus, não propõe no seu coração honrar a Deus, né? Como que isso vai se manifestar em atitudes? É muito difícil. Uma delas exatamente é do dízimo e da oferta para a manutenção do templo, para o auxílio aos levitas, aos sacerdotes. Isso naquele contexto, né? O sustento do órfão, da viúva. Não havia essa preocupação, porque faltava a confiança em Deus. Porque, como a gente disse agora há pouco, e a gente está caminhando para o final, o Malaquias, quando ele faz essa denúncia da infidelidade do povo em relação a Deus, ele mostra que essa infidelidade vai se revelar também na relação entre as pessoas. Porque, gente, se eu não me engano é o Tiago que fala isso, ou é o João, não me lembro agora. Se a gente não ama a Deus, né, a quem a gente não vê, perdão, melhor dizendo, se a gente diz que ama a Deus, que a gente não vê, mas não ama o nosso próximo, que a gente vê que está diante de nós, como que amor é esse? Que amor é esse? Então o Malaquias ele vai dizer, primeiro da infidelidade que estava ocorrendo ali entre os casais, traição, abandono, né? Depois ele vai dizer também de como eles lidavam uns com os outros, com base na mentira, na falsidade, não é? E aí a gente chega assim, a reflexão, puxa Diego, e agora? Como é que ficou o povo? Não é? É isso mesmo? Não tem o que fazer? Não, graças a Deus. Graças a Deus. Porque a solução que o Malaquias traz, inspirado por Deus, é uma solução que naquele momento da história ainda se cumpriria, mas que a gente hoje já viu parte dela cumprida. Ele vai falar lá no capítulo 3, no versículo 1, a resposta, a grande resposta, é o envio de Jesus. Ele vai falar no capítulo 3, no versículo 1, tanto de João Batista quanto de Jesus Cristo. Ele vai falar de alguém que virá
para preparar o caminho do Senhor, e ele vai falar também do seu anjo da aliança, que os teólogos, os estudiosos interpretam aqui como o Senhor Jesus. E aí você vai ver, primeiro, no capítulo 3. Eu estou falando aqui porque a gente está com 34 minutos já estamos caminhando para o final, já deveria até ter acabado. Eu estou dando aqui as dicas e aí você acompanha na sua Bíblia, beleza? Capítulo 3, versículos 3 a 6, ele vai falar o que o Messias vai fazer, né? O que Jesus vai fazer, que ele já fez em parte no seu ministério aqui entre nós e também fará no capítulo 4, os versículos de 1 a 6, quando vai chegar o novo céu e a nova terra. Ou seja, primeiro ele está falando de um Messias que virá, que já veio. Na época dele, ainda viria, 400 anos antes de Jesus. Na nossa época, ele já veio, já morreu, já ressuscitou. E não apenas isso, ele fala daquilo que a gente também espera, do retorno de Jesus, do novo céu e da nova terra, quando todas essas dificuldades serão vencidas. A questão é, a gente está atento a isso? Porque eu insisto, Deus está fazendo a parte dele. A pergunta é, nós estamos fazendo a nossa? Estamos buscando viver com integridade, com verdade? Diego, mas puxa, eu sou só um adolescente, não tem problema. Aonde nós estamos, da maneira como nós estamos, Deus nos chama a ser, nas palavras de Jesus, sal da terra e luz do mundo. Que Deus te abençoe e que a palavra do profeta Malaquias, tão antiga, e que a esperança e a expectativa que a gente tem em Jesus Cristo continue a falar no nosso coração. Amém, gente? Vamos orar para terminar? Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado porque é ela que muda a nossa vida, transforma o nosso coração de verdade. Ajuda-nos, Deus, nesse grande desafio que temos diante de nós, de ouvirmos, de acolhermos e de propormos no nosso coração de seguir e seguir de verdade, confiando, Pai, que as promessas que o Senhor cumpriu no passado também se cumprirão no presente e no futuro. Em nome de Jesus a gente ora e agradece, Pai. Amém. Amém, gente. Beijo, viu? Até a próxima.